Movimentos se fazem com ideias e gentes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro. Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. We always say the Black Panther Party that they can do anything they want to us. We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary. And you're going to have to keep on saying that. You're going to have to say that I am a proletarian. I am the people. I'm not the pig. You got to make a distinction. And the people are going to have to attack the pig. The people are going to have to stand up against the pig. That's what the Panthers are doing. That's what the Panthers are doing all over the world. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Eu acredito que movimentos se fazem com ideias e gentes. Isso pode parecer óbvio, mas na prática é um paradigma. Nos últimos quase 2 anos, eu tenho conversado com pessoas e sempre exposto as minhas intenções com o Aprendendo Através de uma forma que pode ser incipiente, porque tem bastante coisa por detrás, né? Eu sinto que para conseguir avançar com algumas das intenções, será necessário fazer algo que me é muito caro: expor contexto. Contextos são muito importantes. Hoje eu vou conversar com você que me escuta sobre algumas camadas, alguns contextos de inquietação que trouxeram esse projeto à tona. E eu coloco esses contextos no sentido de conseguir avançar. Gostaria de pedir aos senhores e senhoras passageiros que coloquem os cintos, pois o trem do pensamento está prestes a deixar a estação. Boa viagem e Aprendendo Através agradece. Durante a pandemia, eu finalmente consegui terminar o curso de Ciências Sociais. Foram 8 longos anos acadêmicos, 3 greves, 2 ocupações, 1 golpe, 3 presidentes, 2 cânceres de ovário na minha conta e muita coisa, muita coisa. Se você está viva ou vivo nesses últimos 6 anos, você sabe que o bagulho ficou louco. Mas, contudo, contextos são importantes. Eu me formei em Ciências Sociais agora na pandemia, finalmente. Eu fui aprovada no processo de seleção do mestrado em Educação da Unifesp. Contudo, não consegui colar grau a tempo por conta da pandemia. Triste, triste, triste. Mas, com a construção do projeto de pesquisa do mestrado, eu consegui colocar algumas inquietações que já vinham dessa pesquisa em arte e educação, dessa inquietação que eu tinha em relação à arte e ciência. Só que na educação, eu pesquisava a inclusão digital. Processos formativos a partir da chave da inclusão digital, por conta do meu trabalho sobre a política municipal dos telecentros de São Paulo. Eu trabalhei no programa Telecentros durante a gestão do Fernando Haddad aqui em São Paulo. Trabalhei como agente de inclusão digital em diversos telecentros da Zona Leste e auxiliava tanto na formação dos agentes de inclusão digital quanto na gestão do programa Operação Trabalho. E foi justamente das inquietações dessa experiência, por ter tido minimamente um conhecimento de diversas etapas do processo de trabalho e de estar nesse lugar de poder tanto estar na ponta da política pública, no cotidiano desses espaços que são majoritariamente periféricos, em sua esmagadora maioria em localidades periféricas, e dentro do troço, dentro da repartição pública, dentro vendo as miúças. Então, foi um processo de muito aprendizado. Mas, como todo bom processo formativo, o aprender algo traz várias inquietações. Minha rapaziada, quanto mais você aprende, mais inquietações aparecem para que se aprenda novas coisas. E como boa, inquieta e curiosa que sou, surgiu essa oportunidade e a convite da professora Lucila Peste, um beijo, professora, muita saudade de você, que lidera o grupo de pesquisa LEC, Linguagem, Educação e Cybercultura. Procurem o grupo de pesquisa, procurem a professora Lucila, ela é uma referência no que se trata inclusão digital e processos formativos, uma pessoa muito especial que me acolheu e que me deu essa oportunidade
de fazer a pesquisa com bolsa, logo no fim da graduação, que coisa, não, gente? Mas a gente nunca sabe de onde as oportunidades vão aparecer. Então, enfim, um beijo para a professora Lucila. Falo da professora Lucila, pois a partir de algumas inquietações que vieram tanto da pesquisa em arte e educação, que é, enfim, esses estudos autônomos que vieram com experiência mediando arte em exposições, vem da sala de aula, vem do meu lugar eu atuei tanto na educação formal no estado de São Paulo, quanto na educação não formal, como oficineira, como agente de formação, como agente de inclusão digital, como assistente de projetos educacionais. Enfim, a minha experiência na área pedagógica, ela é um lequinho de coisas. E ela perpassa vários lugares e vários espaços. O que é bom, porque a contradição nos coloca num lugar de desconforto. O que eu considero bom, porque essa variedade de experiências coloca um olhar bem qualitativo para determinados processos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses processos, porque eles lidam, eles nos trazem, eles desembocam no Aprendendo Através. E nisso que eu venho chamando de Alvorada dos Povos, que é esse projeto, essa empreitada, que o Aprendendo Através é apenas uma pequena contribuição, uma pequena parte disso que eu tenho chamado de Alvorada dos Povos, e que hoje eu venho pela primeira vez falar publicamente sobre isso, sobre a Alvorada dos Povos, de motivações em geral para este projeto. Antes de mais nada, algumas coisas precisam ser colocadas. Ao final da graduação, eu dediquei um semestre inteiro. Eu fui para geografia, existia uma possibilidade de mobilidade, e eu fui para o campus Zona Leste, que quem me conhece sabe que eu sou da Zona Leste de São Paulo, e eu fui fazer um estágio de campo. Eu até consegui um emprego na Unifesp Zona Leste, contudo, já tinha entregado os documentos, tudinho bonitinho, eu ia fazer assistência de comunicação pro campus. E o dinheiro foi cortado depois que a gente já tinha assinado o contrato, feito tudo, e enfim. Isso foi janeiro de 2020, ou seja, colocou o contexto pandêmico numa situação um pouquinho mais caótica para mim. Mas eu fiz esse intercâmbio com professores e as disciplinas do campus Zona Leste, do Instituto das Cidades, porque eu senti essa necessidade de diálogo com temas que me interessassem mais, que fossem um pouquinho para além do que estava disponível nas ciências sociais. Eu fiz muita coisa na educação, na história da arte. Eu arriscaria dizer que a minha formação foi com o intuito de especializar-me em sociologia, arte e educação, basicamente. Antes de mais nada, esse contexto de inquietações que eu disse aqui para vocês, ele perpassa algumas especificidades do Brasil ante ao capitalismo transnacional. O capitalismo global tá aí e a gente não pode ignorar ele porque, enfim, porque esse sistema condiciona a nossa vida, né, gente? Por isso que tem que acabar com essa porra. Mas tem um cabra chamado William Robinson. Ele, numa crítica ao economista Thomas Piketty, ele fala de uma classe capitalista transnacional. Por que classe capitalista transnacional? É uma classe que detém o monopólio dos meios de produção e que realiza, para manutenção e ampliação das suas taxas de lucro, uma hiperexploração a nível global. Exploração essa que se manifesta na sua forma mais bonitinha nos países da periferia do capitalismo. Entre eles, nós, o Brasil. Brasil esse cuja burguesia é subserviente aos interesses da classe capitalista transnacional. E que a nossa burguesia faz uso do público e do privado, do Estado e do mercado, para um duplo acúmulo de poder. Poder econômico e poder político. Certo? Certo. Dito isso, algumas das minhas inquietações têm um marco temporal, que é 2008. Por que 2008, Tami? Lehman Brothers e a fatídica crise do capital financeiro. Porque sim, meus camaradinhas e minhas camaradinhas. Não há capitalismo sem crises. Esse não é um sistema sustentável. Um sistema que nem deveria existir, porque não contempla a maior parte da população, mais de 90% da população mundial, e enfim. Difícil, né, gente? Não nos contempla. Se você é fã de bilionário, se você acha que o capitalismo é da hora e é pobre, olha, só queria dizer que talvez não seja pra você esse troço. Mas enfim, 2008, Lehman Brothers. Se você não faz ideia do que eu estou falando, dá uma procuradinha. 2008. Com a crise do capital financeiro e a diminuição das taxas de lucro, o que o capital faz? Como que o capital se coloca? Ele passa a buscar, então, uma maior penetração em novas áreas para manutenção e ampliação de suas taxas de lucro. Então, alguns setores se tornam mais interessantes para exploração tanto de novos setores como novas formas de exploração e dominação dentro de setores já explorados. Setores como serviços, aplicativos, educação,
arte, cultura, a lista vai longe. E a minha inquietação, como eu estudava processos formativos a partir de um viés da inclusão digital, os usos das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, cumpriram e cumprem um papel muito importante nesse processo de homogeneização, nesse quadro de homogeneização de espaços através do monopólio. E com uma característica interessante que temos é de que a mediação das tecnologias foi delegada e feita majoritariamente através do mercado, e não de processos coletivos de inclusão digital, de alfabetização científica e de pensar usos da internet e dessas ferramentas de tecnologia de informação e comunicação para desenvolvimento social. Mas elas foram sim pensadas e aplicadas para desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico de quem? Dom doce, para quem adivinhar. Da classe capitalista transnacional, né, galera? Então, essas incríveis tecnologias jamais vistas na história da humanidade são usadas para quê? A internet, que tem esse potencial emancipatório. Se você não assistiu Silicon Valley, eu recomendo muitíssimo, que é uma série que fala sobre o Vale do Silício e tem uma questão muito forte de descentralização da internet enquanto um bem comum, de como ela é utilizada, enfim, para o mercado e para manutenção de lucro e, enfim, para manutenção de monopólio. É uma série de comédia, uma das minhas favoritas, e ela perpassa essas temáticas de uma forma muito leve. E, né, tem um satanista na série, o Guilfoyle. Tem um personagem que ele é satanista, eu adoro ele. Por que será? Enfim. Mas onde eu tava? Ah, sim. Esses processos de superexploração e precarização do trabalho, que são produto desses usos das tecnologias da informação e comunicação pelos monopólios da classe capitalista transnacional, além disso, fomentam um afastamento e isolamento de trabalhadores, que gera toda uma nova gama de problemáticas. E esse movimento gera uma dupla intensificação de extração de mais-valia relativa e de mais-valia absoluta, cara. É uma loucura. Vai lá, procura lá. Vai lá, procura lá no Google lá. Mais-valia relativa e mais-valia absoluta. Procura lá. Aí volta aqui. Mas por que falar dessa conjuntura toda? Porque essa conjuntura cria condições para o que eu tenho chamado, né? Porque a gente tem gente que tem que dar nome para as coisas. Mas nomeação é um processo muito importante. O processo de nomeação tem a ver com identidade, tem a ver com explicação, tem a ver, enfim, com uma série de coisas. Então, a partir dessa conjuntura, ela cria condições para isso que eu tenho chamado de alienação processual. Portanto, gente, essa alienação processual é um fruto de um conjunto de fatores, de um conjunto de condições, que não é possível dar uma única resposta, ação ou uma solução, mas sim um conjunto de ações que altere as condições subjetivas e objetivas de organização coletiva, porque é uma conjuntura que nos coloca num lugar de desorganização. E a gente pode atribuir isso a uma cadeia toda de processos, razões e de merdas, nos colocar nessa tempestade perfeita para o capital. Então, a minha inquietação sempre vem nesse sentido de que não há uma solução, mas sim uma série de conjuntos para a transformação dessa situação. Bom, e no Brasil, gente, todos esses processos são tensionados a partir do golpe de 2016. E eles vêm atrelados à destruição e desmantelamento de direitos de proteção social, dos sindicatos, das organizações de classe e, como a gente tem visto desde o governo Temer, a face do bolsonarismo pandêmico, de genocídio a longo prazo. Quem me conhece sabe que desde 2017 eu uso essa exata terminologia, genocídio a médio e longo prazo. Eu só não esperava que fosse também um genocídio a curto prazo. Foi a tempestade perfeita para os fascistas, porque existiu a possibilidade de colocar de pé um projeto de genocídio a curto, médio e longo prazo. E essas medidas que são políticas, que são intenção, têm lado, que é aquilo, a manutenção tanto da burguesia nacional e esta subserviente à classe capitalista transnacional. Então, em última instância, enquanto os interesses da classe capitalista transnacional, os interesses do poder político, do poder econômico capitalistas e de direita, entenda, por favor, enquanto os interesses econômicos da burguesia forem atendidos, não importa quantas pessoas morram, não importa se o planeta vai acabar, não importa nada disso. Pega a carona no turismo espacial e vai embora, entendeu?
não faz diferença para essas pessoas, a minha, a sua, ou a vida de qualquer pessoa pobre, de qualquer pessoa que possua apenas a sua capacidade de trabalhar. Mas enfim. E esses processos vêm sendo incitados, apoiados, sustentados pela burguesia, por uma classe capitalista brasileira, através de controle político, econômico, de controle midiático. Enquanto seus interesses forem contemplados, não há limites para a barbárie. Não há limites para a barbárie porque capitalismo é barbárie. Ele se sustenta, ele se alimenta da barbárie. Entenda isso, por favor, por favor. Juro que vai te fazer um bem colocar isso na cabeça. Daí, a partir da análise de processos e políticas públicas de inclusão digital em São Paulo, e somadas às inquietações sobre mediação de conhecimento que vem dessa experiência com arte e educação, e em espaços de educação formal e não formal, surge o nosso querido Aprendendo Através. Enquanto essa tentativa de ser uma trincheira de experimentação e organização. Então, após esses 3, 4 anos de investigação, mais 1 ano e meio de prática, de compreender essas nuances, dando início a uma nova etapa desse processo, tentando administrar minimamente a paciência histórica e a urgência da contaminação dessas ideias. Basicamente, esse é minimamente o contexto. Só que do Aprendendo Através vem justamente, situação, contradição, nova situação, dialética. Uma vez que algo existe na realidade, ele está sujeito à contradição, porque a realidade é contraditória. É isso que difere a teoria da prática, Se uma teoria não se fundamenta e se baseia na realidade concreta, ela não necessariamente será contraditória. Então, que coisa, não? Mas aí com esses contextos todos, falei, porque quais são então objetivos do Aprendendo Através enquanto essa iniciativa, enquanto esse gatilho para a alvorada dos povos? Porque nesses escritos sobre arte e educação, nesse ano e já vai pro 3º ano que eu comecei a escrever, que foi 2019. Eu tenho escrito sobre mediação de conhecimento, sobre aquilo que tenho chamado de alfabetização sociocientífica. Por que alfabetização? Alfabetização é leitura de mundo, meus bacanos? Leitura de mundo antecede a leitura da palavra, meus bacanos? Então, como no projeto do mestrado, a partir dessa concepção de alienação processual, de investigação dos movimentos institucionais que dão abertura, verificar quais foram as aberturas para a inserção dessa classe capitalista transnacional na educação brasileira, a partir da compreensão desse movimento. Desenvolver uma proposição de alfabetização sociocientífica. Por que sociocientífica? Porque a alfabetização científica infere a leitura do mundo físico. Contudo, a leitura do mundo físico hoje não pode estar desatrelada a uma leitura do mundo social, pois a leitura do mundo social infere diretamente na manutenção e na própria existência do mundo físico. Então, a partir desses pressupostos, que eu tenho chamado de alfabetização sociocientífica, que em alguma medida é o que eu pretendo fazer nesse espaço de comunicação. Mas não só aqui. Porque não adianta eu só vir aqui conversar sobre os processos com vocês. Precisa ir além. E a vida foi mais caótica do que eu esperava nesse processo pandêmico. Eu montei um curso no ano passado, montei vários planos, montei várias coisas, e isso nunca saiu do papel, porque eu achava que eu ia estar falando para uma casa vazia, eu tinha que estar com outras pessoas envolvidas comigo, enfim. E precisa sim, só que eu entendi que são formas outras, que o trabalho de escrita, de organização, ele vai sendo construído na medida em que for sendo colocado à prova com outras pessoas. Porque eu sempre fico falando que a contradição move a história, e aí tô aqui me colocando num lugar de aguardar que as coisas aconteçam. Isso não pode acontecer, gente. Não pode acontecer. Não pode. E, a partir disso, o Aprendendo Através até tem esse nome, por conta desse método, de pensar a mobilização de arte, ciência e experiência numa construção de conhecimento socializada. Usar a forma mediação, que é a mediação da fala. O Paulo Freire fala, que o professor tem que se colocar no diálogo, e tem a questão do Vygotsky de mediação cultural. Contudo, eu tenho pensado a forma mediação, que é uma forma característica dessa prática museal e de exposições, enquanto uma forma para a mediação de conhecimento em geral, quanto essa apropriação de processos, porque na realidade todo processo formativo
se consolida, se você estudar processos formativos em geral, por exemplo, inclusão digital, alfabetização em geral, alfabetização científica. Todos esses processos de ensino-aprendizagem ou de formação têm uma característica comum em todos eles, que é a reelaboração do saber. Porque todos esses processos se realizam na reelaboração. E isso é uma característica muito importante. Então, por que não pensar de uma forma um pouco mais híbrida processos formativos, né? Não monogâmica até na produção de conhecimento. Olha só que loucura. Então, um dos objetivos para essa empreitada é pensar, propor e testar um método, né? Pensar a forma através, que faz uso da mediação das objetivações duradouras, que nem coloca Agnes Heller, e a experiência para apreensão de camadas de complexidade da realidade. Por isso a alfabetização sociocientífica, porque é leitura de mundo físico, leitura de mundo social, apreensão de camadas de complexidade da realidade através da mediação de arte, ciência e experiência. Um outro objetivo é de fomentar a investigação, cara. Pesquisa é um troço que faz parte da minha vida. Quando não dá, eu fico mal, porque, enfim, o estudo e a investigação fazem parte. O Igor sempre fala e eu repito quando eu posso. Estudo não é hobby, estudo é trabalho. Quem trabalha com o estudo, nós trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento, precisamos tirar isso do nosso horizonte, assim, de que o que a gente estuda não é hobby, o nosso trabalho não é hobby. Então, dito isso, de fomentar essa investigação dessas camadas de complexidade através de processos socializados de produção de conhecimento e produzir, então, novas objetivações a partir das objetivações duradouras que a gente se debruça. E também organizar e criar instâncias de socialização e de organização, seja organização territorial, seja por área, por tema, e fazer uso das tecnologias digitais para mediar a construção desses espaços. Porque o meu objetivo de vida, para além do meu sonho de política pública, de ter pelo menos mais um museu em cada cidade desse Brasil, para além disso, é minimamente contribuir com a reorganização, ou uma organização, mas uma reorganização da cultura e da forma de se produzir e de se relacionar. Porque para construir o socialismo, a gente tem que construir os caminhos para o socialismo. Se em alguma medida nessas empreitadas conseguir contribuir para que algum caminho seja construído, bora, vamos, vale a pena viver para isso, sabe? Enfim, mas por que método, né? Método porque cada situação demanda uma compreensão que lhe é própria. E dessa reunião de pressupostos de organização, formação e comunicação que eu tenho pesquisado, que eu tenho tentado teorizar e tentado colocar de pé na prática, vai exigir outros passos. E para esse processo de reorganização da cultura, tem muita gente que foi pilar para processos de organização e reorganização da cultura brasileira. E eu me inspiro em vários. Tanto pessoal da arte, da ciência, figuras como Zé Paulo Neto, Augusto Boal, pessoas das artes, da ciência e da política. Porque são 3 dimensões que fazem parte da minha vida, né? Não dá pra ter Tami sem arte, sem ciência e sem política. Então, isso não consegue estar separado das coisas que eu faço. É meio que impossível. Então, eu vou parar de lutar com isso e vou abraçar. E aí, que para tentar minimamente contribuir para essa alvorada dos povos, aguardem. Tô montando um curso do Aprendendo Através, montando uma série de publicações. A ideia, ao invés de fazer livros ou coisas parecidas, é de fazer organização e edição de uma série de publicações. Não sei se é uma revista, não sei ainda qual é o formato, mas de fazer publicação. De cadastrar, de fazer diagramação, deixar bonitinho, de fazer o processo de organização mesmo, né? E adivinha qual é o nome do troço? Aprendendo Através, é claro! Mas é isso, tô numa noia da Escola dos Anais, enfim. A gente pega exemplos do que a gente quer fazer em todo lugar, né? Então, para esse próximo momento, o que pode se aguardar? Pelo menos 3 frentes, que é dar continuidade aqui aos processos, tanto aqui no Aprendendo Através quanto no Meta Virtual, que é o espaço que eu vou usar para alguns experimentos de áudio que eu tenho feito durante a pandemia, que não cabem aqui, né? Não cabem nesse espaço aqui. Então, o Meta Virtual é esse lugar mais para poder falar de uma forma mais solta, para poder criar um pouquinho. O curso do Aprendendo Através,
que vai ser 0800, vai ser um troço. Eu tô pensando em fazer uma campanha de financiamento para conseguir colocar as primeiras publicações de pé e poder mobilizar gente para fazer isso, né? Porque tá todo mundo precisando ser remunerado por esses processos, né? Não pagar as pessoas. O trabalhador tá precisando ser remunerado, gente, pelo amor de Deus. Para além de emprego e salário, nós estamos precisando de trabalho e renda. Então, essa série de publicações que, a primeiro momento, vou lançar esses textos, esses escritos sobre mediação de conhecimento. E a ideia é, a partir do primeiro volume, convidar pessoas para escrevermos juntos, ou pessoas fazer esse processo de curadoria e esse processo de escrita e de reflexão e de objetivação coletivamente. Chama a gente da arte, da cultura, da ciência, a gente dos movimentos sociais, quem estiver pensando processos de reorganização dessa sociedade, a gente vai estar conversando. Tô pensando no registro desses encontros e desse processo, tanto pro podcast quanto pro YouTube. Gente, eu tô colocando os episódios do podcast no YouTube. Algumas dessas primeiras mediações, dessas primeiras conversas sobre o método e sobre esses pressupostos vão ser colocadas no YouTube. Até o meu aniversário eu espero que isso esteja de pé. E o meu aniversário é em outubro, então fica a dica. E tem uma parte muito importante que foi um desdobramento do Aprendendo Através, está carecendo de continuidade, que é a REAP. Gente, o que é a REAP? Essa rede de educadores, artistas, pesquisadores e produtores independentes. Por que cargas d'água organizar esses grupos que não necessariamente conversam, né? Porque essas são pessoas que, para além de estarem sendo diretamente afetadas por essa conjuntura que já falamos, essas são categorias fundamentais e fundamentantes para o processo de reorganização da cultura. E pensar uma rede que contemple, partindo de pressupostos da economia solidária, de organização de trabalho, de rede de colaboração, a partir dessas colaborações, propiciar uma formação política, uma organização política dessas categorias, tanto a partir delas quanto entre elas, organizações territoriais. E pensar também produção de agitação e propaganda, porque é muito importante que quem produz esteja produzindo nesse momento. Como que a gente consegue, ao mesmo tempo, garantir e subsidiar? Entende? Se eu contasse pra vocês a quantidade de coisas que tem nas minhas gavetas, tem projeto de construção de complexo artístico de pesquisa, política pública museal, tem uma porrada de coisa que, enfim, projeto é o que não falta, entendeu? As ideias estão sobrando, mas a gente precisa das gente. Eu tô até pensando em fazer um projeto de financiamento pontual, não continuado, mas pontual, para conseguir colocar de pé as publicações, construir esse processo das publicações, garantir que pelo menos 3 volumes do Aprendendo Através consigam ser subsidiados, para subsidiar com que o curso seja algo permanente e público, para que eu possa minimamente me debruçar com maior qualidade, sem ter que abandonar tudo para fazer freelas malucos. Por sorte, eu não preciso de muito para me subsidiar nesse momento, só que tá difícil, tá foda, tá complicado. Então, isso é minimamente o que se pode se esperar. Por que a Alvorada dos Povos? Porque a Alvorada dos Povos é uma utopia que é possível de realizar, dela ser uma joia de coroa de um processo de organização coletivo, que a Alvorada só vai vir com os povos e as gentes. E aí eu tenho essa ideia, né, de uma mostra, de uma grande mostra, enfim. Ano que vem é 22, né, aí a gente coloca no papel as coisas que a gente quer ver no mundo. Só que uma vez que a gente escreve, e eu digo isso para as pessoas que me conhecem, provavelmente eu já disse isso para você, que quando a gente registra, as coisas não existem só na nossa cabeça. Então elas estão passíveis à contradição. Então é possível que elas existam, porque elas não existem mais só na sua cabeça. Então registre seus processos, é importante. No mais, minha galerinha, esse é o pé que tá. É isso, um pouco disso. É sobre isso. Esse é o pé que tá. Sigam o Aprendendo Através nas redes sociais. Deem uma olhada no site. Bem ou mal, vai acabar tendo alguns processos curatoriais lá no site, porque eu tô inquieta demais. As coisas precisam existir. Então vamos botar elas no mundo. E vem junto, vamos conversar, vamos bater um papo. Me chama lá, @Aprendendo Através, no Instagram. Tô pensando em entrar pro Twitter, mas vamos ver. Obrigada pela companhia, aqui é uma manhã de quinta-feira. Mais uma vez eu agradeço vocês pela paciência.
E é isso. Por hoje é só. Mas antes, os comerciais. Venha conhecer o Brasil. A forma não tem valor a não ser que seja a forma do seu conteúdo. Também pode ser poxa, também pode ser as suas traduções estéticas. Para ver várias sessões no último estado. Não é ótimo. Vamos rever várias. Quer conhecer nossas Porque nem a qualidade do áudio de todas as siglas. Porque eu fico porque os próximos. Porque nesse último ano eu fico brincar de jogos. Me embuto o campo, às vezes deixo passar. Boas boas reflexões, Interrompemos essa programação para a propaganda gratuita do governo do Brasil. Venha conhecer o Brasil. Belas praias, com areia coberta em sangue e Covid. Aqui não temos preconceitos. A classe dominante e o Estado odeiam a maior parte da população. É ótimo! Entre os muitos grupos que odiamos estão pobres, pretos, mulheres, povos indígenas, quilombolas, povos racializados em geral, pessoas LGBTQIA+. Somos inclusivos, odiamos todas as siglas. Cientistas e pesquisadores, artistas, educadores, trabalhadores e trabalhadoras em geral. E não é só apenas isso. A nossa estrutura permite que você faça o que quiser, desde que sirva e intermedie os interesses da burguesia. Uma vez atendidos os interesses econômicos da burguesia, além de poder rasgar a Constituição, você pode cometer todo e qualquer tipo de crime. Pode se safar com infinitas atividades, incluindo genocídio, fome e miséria da população, genocídio a curto prazo, genocídio a longo prazo, genocídio a curto e médio prazo, destruição e colapso ambiental, destruição de ecossistemas, condenação da humanidade, desmatamento. Já mencionei rasgar a Constituição? Lavagem de dinheiro, Caixa 2. E você pode conferir nosso extenso catálogo de crimes de responsabilidade para poder sentar em posição fetal a cada 5 segundos. É muito bom ser brasileiro.